seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Ele está acendendo o fogo de novo. Onde estão os nazireus? Vamos então à palavra do Senhor. Eu pedi para você abrir e eu mesmo não abri, pronto. Efésios capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. Amém? Efésios 5, verso de número 21 a seguir, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Até aí, por gentileza. E os dois se tornarão uma só carne. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor, Espírito Santo, possa trazer clareza ao nosso entendimento nessa noite. Nós queremos ter relacionamentos, Pai amado, fortificados no Senhor. Tua palavra ensina que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Pai amado, nós sabemos que quando nós temos uma união, que o Senhor é participante, Pai amado, nós estamos fortalecidos, nós estamos protegidos. E é isso que nós queremos em nome de Jesus. Nos ajude a entender a palavra dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vou acabar lendo os últimos 2 versículos que diz: este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Acho que fica legal a gente ler até o final. Amém? Glória a Deus. Para a nossa meditação de hoje, visto que nós já recebemos algumas informações, primeiro dia ali nós falamos sobre a questão de como você se comunica, o quão é importante, você se comunicar. Quinta-feira passada, o pastor Ademir, ele trouxe um fundamento muito importante, que foi esse justamente que eu usei, sobre o cordão de 3 dobras, onde Jesus faz parte do relacionamento. Na verdade, a palavra que ele trouxe foi que Jesus é a base de todo relacionamento. Amém? E hoje eu queria falar sobre algo muito importante, como sempre, que todo relacionamento precisa. E eu quero que você leve isso para todos os sentidos, como sempre. Embora o texto de Efésios, capítulo de número 5, que nós lemos, ele é específico para marido e mulher. Existem algumas aplicações que nós vamos fazer aqui, que serve para você aplicar em todo tipo de relacionamento. Amém? Seja ele conjugal, seja ele relacionamento de amizade, seja ele relacionamento entre colegas de trabalho. Mas o tema da nossa ministração hoje é: invista em seu relacionamento. Amém? Invista em seu relacionamento. Se existe algo que talvez nós não queremos fazer, porque dá trabalho e custa. E eu vi uma frase uma vez que faz todo sentido,
né? Que faz todo sentido, que diz que aquilo que tem muito valor é justo que custe caro. Amém? Aquilo que tem muito valor é justo que custe caro, né? Alguns meses atrás eu fui convidado para ser padrinho de casamento, né? Ia ser algo bem simples assim mesmo, não foi nenhum casamento na igreja desse que nós estamos acostumados, foi algo mais uma união ali no civil, só que não foi comemorado no civil, né? O pastor ali fez a assembleia que é feita no civil ali dentro daquele momento e tudo certo. Mas antes eu conversava com um rapaz, né, alguns meses atrás, e ele falou isso para mim. Ele falou: pastor, mas casar é caro demais, né? É praticamente meio salário, fora o que a gente vai gastar com enfeite, com roupa, né? E com um negocinho que a gente vai fazer aqui com os padrinhos. Ou seja, pode jogar um salário aí para cima, né? Casar é muito caro, eu falo, e é justo que seja caro, porque o casamento é algo de muitíssimo valor. E tudo que é de muito valor é justo que seja caro. A gente precisa aprender a pagar o preço que vale. Aqui, e eu estou falando de negócio primeiro e a gente já entra em relacionamento, mas aqui no Brasil a gente tem uma, vou chamar de doutrina, porque realmente me fugiu a palavra, né? Mas a gente meio que foi doutrinado a pôr preço na coisa dos outros. Você já passou por isso? Eu acredito que já. Você chega, por exemplo, num ambiente, numa loja, né? E aí você olha um determinado produto, como um microfone como esse, né? E aí você olha para esse microfone e o preço está lá, R$600. E aí você fala assim: pode ser até bom, mas acho que não vale R$600 não. Você já passou por isso? É porque nós fomos doutrinados a querer pôr preço nas coisas dos outros. Por quê? Porque a gente não necessariamente sabe o valor daquilo. Então tudo aquilo que a gente não entende o valor, a gente meio que despreza, a gente meio que barateia, né? A gente meio que quer pôr o nosso julgamento ali no meio, né? Por isso que para uma criança é fácil ela pedir um brinquedo para o pai e no outro dia ela desprezar e querer outro. Por quê? Ela não sabe o valor do dinheiro, ela não trabalha. Só quem trabalha sabe o valor que o salário tem. É verdade ou não? É verdade. Você trabalha, você acorda cedo, você acorda 6 horas da manhã, ou às vezes 5, né? Para dar tempo de você orar, ler Bíblia, né? Porque senão você não faz depois, não adianta. Então você acorda cedo para ter um momento devocional, depois você toma seu café, toma um banho, vai para o trabalho, né? Fica lá de trabalho às vezes das 8 às 5, das 8 às 6, das 9 às 6. Sei lá quanto tempo de trabalho vocês fazem, né? Uns faz mais, outros faz menos, enfim, isso não importa. Mas você passa ali 30 dias, né? Um mês trabalhando certinho para no fim ganhar ali o seu salário. Então você sabe o valor que aquilo tem. Por quê? Porque alguém comprou o seu tempo, e o tempo é vida. Ou seja, alguém está pagando por você, para você doar o seu tempo em troca de um certo benefício chamado dinheiro. Então quando você pega aquele dinheiro, você não quer desperdiçar com qualquer coisa. Amém? Porque você sabe o valor que aquilo tem, o tanto que você teve que suar, o tanto que você teve que ralar para bater sua meta, para fazer as vendas, enfim, para fazer o negócio frutificar e receber o seu salário no fim do mês. Mas, por exemplo, seus filhos não sabem disso, eles não entendem. Por isso que hoje o menino te pede um carrinho, amanhã ele já não gosta tanto assim do carrinho, porque ele quer um caminhãozinho agora. E aí se no segundo dia você dá o caminhãozinho, ele já despreza o caminhãozinho no terceiro dia, porque agora ele quer um aviãozinho, né? Eu me lembro, né, de algumas vezes de estar trabalhando na loja e uma criança chegar para a mãe com determinado tipo de brinquedo e falar assim: mas mãe, é só R$200. Fala: mãe, só R$200? Numa boneca, uma Baby Alive, boneca feia, né? Não sei como é que as crianças gostam disso, bonequinha esquisita, essa Baby Alive, né? E o trem é caro demais. Mas é justo que seja caro, porque a marca conseguiu construir um valor no produto. Só que a criança não tem noção que R$200 no Brasil é praticamente um quarto do salário mínimo.
Então para a criança é só R$200. Para o pai, ele fala assim: meu Deus, é praticamente uma semana de trabalho. Quem está entendendo essa noite? É uma questão de investimento. Agora, tratamos de negócio, vamos tratar de relacionamento, que é o nosso foco aqui. Mas eu precisava dar essa ilustração para a gente entrar onde a gente precisa. A palavra de Deus nos ensina: olha, sujeitem-se uns aos outros. Aqui está falando, né, de viver em comunidade. Logo então entra na questão conjugal. Então sujeitem-se uns aos outros, ou seja, se permitam, né? E aí ele continua escrevendo: mulheres, sujeitem-se cada uma aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Isso aqui quase ninguém gosta. Por quê? Porque a cultura feminista invadiu a igreja. Então uma mulher se sujeitar ao marido é algo que, pastor, você não devia nem estar falando disso. Eu não estou falando de nada que não está na Bíblia. Amém? É um dever bíblico da mulher se sujeitar ao marido, honrar o marido, obedecer ao marido. É bíblico. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, o homem é o cabeça da casa, a gente costuma fazer. Só que aí, maridos, homens, né, nós que estamos aqui nessa noite, você deve agir como homem da casa, como cabeça da casa. Porque uma vez que você se isenta na sua responsabilidade, alguém vai ter que assumir o papel. E eu acho isso muito engraçado, de verdade. Por que é engraçado? Porque lá que mulher domina, significa que o homem não está fazendo nada. Alguém tem que dominar a parada, porque desgovernado não pode ficar. Então vamos tratar como preto no branco. Se o homem é um batata, um banana, não gosta de trabalhar, não gosta de pôr isso aqui para funcionar, não gosta de trazer recurso, a mulher vai ter que tomar a frente. É simples assim. E aí qual que é o problema? Quando a mulher ela começa então a se impor em cima do marido, o marido se retrai. Assim, mas você não pode fazer isso. É o contrário. Eu sou cabeça aqui, eu que dou a última palavra. Você até poderia dar, se você não somente se identificasse como cabeça, mas de fato fosse. Você se identificar e ser são duas coisas completamente diferentes. Quem está entendendo isso aqui, balança a mão aí só para entender. Identificar e ser é duas coisas, vixe, não tem nada a ver. Por exemplo, muitos homens se identificam como mulher, mas eles não são. Eles podem dar o nome que eles quiserem, pode pôr todas as letras do alfabeto que eles quiserem dentro dessa coisa doida deles aí. Não, mas eu nasci homem, mas eu me identifico como mulher. Irmão, você se identificar e ser são duas coisas completamente distintas. No fim, só resta uma coisa: ou você é homem ou você é mulher. Ou você vai num ginecologista ou você vai num urologista. Não tem um meio termo. Eu gosto muito da entrevista que fizeram com um arqueólogo, e falaram para ele, falou assim: e a questão de gênero, como que você vê isso? Ele fala: aqui no Brasil você pode ser o que você quiser, né? Existem muitos gêneros. E eu já volto para a palavra. Existem muitos gêneros, né? Ele falava isso, ele falou assim: só que eu como arqueólogo, eu sei que daqui 100, 150, 200 anos, quando eles desenterrarem os nossos ossos, eles vão fazer a pesquisa e falar assim: esse aqui era um homem e essa aqui era uma mulher, por causa do DNA dos nossos ossos. Não vai ter um terceiro. Agora, se aquele homem gostava de se vestir de mulher, é problema dele, mas o arqueólogo vai identificar ele como homem. Se a mulher fez cirurgia, fez alguma coisa, né, para mudar e quis virar homem, problema dela. Mas lá 200 anos depois ela vai ser identificada como mulher, porque não existe um meio termo. Deus criou o homem e Deus criou mulher, é macho e fêmea. Então entenda isso: identificação não tem nada a ver com a sua identidade original. Se o homem entende como cabeça da casa, se identifica como cabeça da casa, seja o cabeça da casa. Cristo, ele não se identifica como cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele aponta a direção, ele tira quem está errado, ele põe quem ele quer, ele arranca quem ele não quer.
porque Ele que manda. Amém? Uma vez eu estava ministrando exatamente sobre isso, num congresso de adolescentes, e a gente entrou nesse assunto de feminismo. E uma menina que não tem idade, né, para absolutamente tomar nem suas próprias decisões sozinha, não sabe nem a hora que está com fome, falou isso. Falou: nunca que um homem vai mandar em mim. Falei: aí você tem um problema, porque já existe um homem que manda em você. Agora, você se sujeitar é outra coisa, entenda isso. Você se sujeitar é completamente diferente. Você tem um patrão que dá ordens em você, que manda em você. Se ele mandar você fazer, você tem que fazer. Agora, se você vai se sujeitar a isso, já não é problema dele, é problema seu. Você precisa do emprego, então você se sujeita. Você não precisa, vai embora. Mas eu já tive chefes que gostavam de bater no peito e falar assim: eu que mando aqui, e ele não estava errado. Então quando ele mandava, eu tinha que calar a boca e aceitar, porque ele estava me dando uma ordem, eu tinha que me sujeitar daquilo, eu precisava do emprego. Amém? Agora, se você precisa do favor, da bênção de Deus no seu casamento, mulheres, sujeitem aos vossos maridos. Eu sei que nem sempre ele é isso tudo que ele parece, ou que ele fala, ou que ele está com essa moral toda, mas isso é agradável ao Senhor. Você não está fazendo por causa do seu marido, você está fazendo por causa do Senhor. Agora, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por elas. Agora, eu nunca vi Cristo maltratar a igreja. Eu nunca vi Cristo oprimir a igreja. Amém? Porque é muito mais fácil a mulher se sujeitar a um homem que a ama, que a respeite, que trate ela da maneira que ela merece. E pastor, o que isso tem a ver com investimento? Tudo. Porque o que eu mais já recebi de comentário de casal é justamente isso. Eu não sei o que aconteceu. Minha mulher, depois que nós casou, anda igual um bagaço, feia demais, anda em casa de qualquer jeito, com umas roupas esquisitas. Isso quando não decide se vestir de mim, né? Isso quando ela não decide pegar minhas bermudas, minhas blusas cavadas e andar igual um macho dentro de casa, pastor. Não sei o que acontece. Eu falo: eu sei o que acontece. Quantas vezes no mês você paga para ela ir fazer a unha? Investimento. Quantas vezes no mês você fala assim: amor, toma aqui uns R$500, vai lá no cabeleireiro, no Lucas Jesus ali, famoso, faz um negócio nesse cabelo ruim seu, pelo amor de Deus, tá feio demais, vai lá, fica bonita para mim. Investimento. Quantas vezes você leva ela para almoçar fora? Quantas vezes você leva ela para jantar fora? Quantas vezes você, sei lá, paga um cinema para vocês e curtir junto? Ou sei lá, pastor, não tem dinheiro para isso tudo, leva num cachorro quente de esquina, não é possível. Mas investe no seu relacionamento, investe na sua esposa, e vice-versa, investe no seu marido. Poxa, a gente precisa entender isso. A palavra de Deus vai nos dizer: olha, maridos, amem as suas esposas como vocês amam o próprio corpo de vocês. O problema é que, novamente, a mentalidade secular invade a igreja. Por quê? O povo é insatisfeito consigo mesmo, eles não conseguem se aceitar como são. Essa é a verdade, né? E eu não estou falando de gente aqui, pelo amor de Deus, eu estou pegando no âmbito geral, tá? Amém? Vocês conseguem compreender isso? Eu estou falando do que acontece no mundo, não estou falando do que acontece aqui na nossa igreja, em nome de Jesus, porque eu quero pensar que isso não acontece aqui, não é possível. Mas as mulheres estão insatisfeitas com os corpos que têm, às vezes, né? Quem tem de mais quer ter de menos, e quem tem de menos quer ter de mais. Insatisfação. Eu já falei disso aqui, né? Quem está mais fortinho, mais cheinho, quer ser magrinho. Quem está mais magrinho fala: meu Deus, só estou pele e osso, eu queria ser mais fortinho. Gente, existe solução para isso, só que vai precisar de investimento. Você está disposto? Essa é a pergunta. O forte quer ficar magro, academia, né? O magro quer ficar forte, academia também. Vai mudar uns exercícios, umas dietas, mas você vai ter que pagar um preço. Qual o preço, pastor? R$100 a academia? Se fosse só o dinheiro, estava tudo certo. O mais difícil é você levantar e ir, né? O mais difícil é você seguir a dieta certinho, está tudo certo. Agora, você está insatisfeito consigo mesmo? Muda.
Investe na mudança. Mas a gente precisa amar uns aos outros. E eu não jogo essa responsabilidade só em cima das mulheres, de se sujeitar. E também não jogo a responsabilidade de amar só para os homens. Não, é um conjunto, é um somando com o outro. Então um precisa saber investir na vida dos outros. Seu marido gosta de jogar uma bola, deixa o cara ir jogar uma bola, pelo amor de Deus. É um investimento que você está fazendo na vida dele, ele vai ficar feliz. E eu ouvi uma frase uma vez que para mim faz todo sentido: gente feliz não enche o saco, né? Isso para mim é uma frase sensacional. Gente feliz não enche o saco. E é uma verdade. Deixa o rapaz jogar uma bola, né? Deixa ele, sei lá, jogar um videogame de vez em quando, tirar umas 2, 3 horas por dia para jogar um videogamezinho dele ali, para ele ficar feliz. E aí você vai ver, ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar na dele. Agora o cara senta para jogar o videogame, você manda o cara fazer outra coisa que não tem nada a ver com nada, sendo que ele já te ajudou o dia inteiro, fez mais do que ele podia, já trabalhou o dia inteiro. E aí como é que faz? Você vai criar um cara estressado dentro de casa. E aí você vai falar assim: eu não suporto mais meu marido, cara chato demais. Você também não ajuda. E vice-versa. Mulher cuidou da casa o dia inteiro, varreu, passou pano e lavou louça e cuidou de criança, que é um dos trabalhos mais difíceis que tem, é cuidar de criança, porque a criança depende o tempo todo ali da sua atenção, e quer brincar e quer fazer as coisas. Então sua mulher está totalmente desgastada. Quando ela senta no sofá e fala assim: agora eu vou dar uma relaxada, você vira para ela e fala assim: não vai fazer janta não? Tem que fazer a janta. Ela fala assim: estou cansada, podia comprar uma coisinha hoje. Você fala: eu vou gastar, você não tem você aqui dentro de casa para cozinhar? Irmão, pelo amor de Deus, seja sábio. Custa nada se comprar um McDonald's. Aqui não tem, né? Tem só BK. Não custa nada, uma vez ou outra. Fala: não, pode descansar aí, eu vou pedir um caldinho de feijão, né? Ou pedir qualquer coisa aí, mas descansa. Você está investindo, cara. Você está amando como você se ama. Por quê? Porque se você se ama, você sabe a hora de descansar. O problema é quando você não deixa o outro descansar. Você não está sendo coerente com a palavra de Deus. Você não está se amando como você se ama. Porque se você estivesse na mesma posição de cansaço, você ia querer descansar também. Quem está me entendendo essa noite em nome de Jesus? A gente precisa entender isso. Por quê? Filipenses capítulo número 2, verso de número 3 diz que a gente não deve fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente a gente deve considerar os outros superiores ou mais importantes que nós mesmos. Sabe qual que é a chave de um relacionamento dar certo? Eu quero que isso aqui, se você não lembrar nada do que eu falei na palavra, você não tem desculpa para não lembrar. Você assiste no YouTube depois, mas grave isso aqui no seu coração hoje. Sabe qual que é a chave de um relacionamento dar certo? De ter êxito mesmo? É o marido considerando a mulher mais importante do que ele mesmo, e a mulher considerando o marido mais importante do que ela mesma. Não tem como dar errado. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente é egoísta. A gente é orgulhoso. Então a gente pensa mais em nós mesmos do que aos outros. E isso dentro de casa. Por isso que tem muita treta. E eu vou falar para vocês: mais de 70% das brigas seriam evitadas se a gente entendesse essa questão de considerar o outro mais importante que a gente, e vice-versa. Porque quando tem essa cumplicidade, irmão, as coisas fluem. Na verdade, eu costumo dizer que casa onde cada uma tem a sua obrigação é porque já se perdeu a liberdade de conviver a dois. Se a sua mulher tem que botar o dedão na tua cara e falar assim: faz aquilo lá porque isso é sua obrigação, aqui acabou. Acabou o casamento, pastor? Não, acabou a simplicidade do se viver a dois. Porque ninguém tem que ter obrigação de nada. Na verdade, ninguém deve nada para ninguém. Ninguém tem que ter obrigação de nada, mas os dois devem sempre fazer o melhor para o outro, visando o bem comum. Não é põe o lixo para fora porque é sua obrigação, é deixa eu pôr o lixo para fora porque ela já lavou a louça. Deixa eu varrer a casa porque ela vai passar o pano. Deixa eu fazer o almoço e a janta na hora porque meu marido está fora trabalhando o dia inteiro. Não é porque é minha obrigação, você não é obrigado a nada. Mas se você considerar ele importante e ele te considerar importante, vocês vão fluir em uma só carne.
Vocês vão ter a simplicidade do relacionamento. E eu não estou te dando dicas de relacionamento feliz, até porque eu tenho apenas 5 anos de casamento, então não tenho nem muita bagagem, mas eu estou te dando Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Então a gente precisa entender isso. Eu estou caminhando para o final já. Por quê? Porque por essa razão, verso de número 31, o homem tem que deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher, e os dois retornarão na sua carne. Presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Isso aqui é importante. O homem deixará o seu pai e a sua mãe. Maridos, a sua esposa não é sua mãe. Esposas, o homem que mora com você não é teu pai. Não confunda as coisas. Seu pai tinha a obrigação de dar tudo que você queria na hora que você queria. Seu marido não é seu pai. Não confunde as coisas. Sua mãe tinha que te dar tudo na mão, porque ela queria também, porque ela também não é obrigada não. Sua esposa não é sua mãe. Você cortou esse laço. Você decidiu se unir com uma pessoa diferente. Inclusive, esse foi um conselho que eu recebi da minha própria casa, quando eu fui casado. Recebi esse conselho demais. Que era o quê? Não deixe nenhuma terceira pessoa influenciar seu casamento, a não ser que essa terceira pessoa se chame Jesus Cristo. Eu recebi muito esse conselho quando eu estava noivo. Não deixe nenhuma terceira pessoa influenciar o seu casamento, desde que essa terceira pessoa seja Cristo. Se for Cristo, está tudo certo. Deixa Cristo entrar, coabitar com vocês, influenciar o casamento de vocês. Mas se é uma terceira pessoa, seja seu pai ou sua mãe, dando pitaco no seu casamento, ouve de tudo, retém o que é bom. Inclusive, isso serve para nós, né, os mais novos de casado aqui. Para de levar problema lá para sua casa só. Ninguém tem nada a ver com o que você vive dentro de 4 paredes. Seja sábio. E tem uns que é menos, tem uns parafusos a menos ainda. Quando leva problema para o pai e para a mãe, até que relevante, porque o pai e a mãe da gente só quer o bem da gente. O problema é quando fica falando mal do marido lá para as amigas de serviço e vice-versa. Não seja tolo. Para de falar do seu marido para suas amigas. Elas têm nada a ver com aquilo que você vive dentro da sua casa. Para de falar da sua esposa para os seus amigos, cara. Eles não têm nada a ver com aquilo que você vive dentro de casa. Eles não vão conseguir te ajudar, porque eles não sabem o que você está vivendo. E quem não sabe aquilo que você está vivendo só vai te dar conselho furado. Inclusive se forem pessoas que não temem e não servem o mesmo Deus que você. Aí que piorou mesmo. Em nome de Jesus, seja sábio, seja prudente. O que se vive em 4 paredes, fica em 4 paredes. Precisa de auxílio? Chega os dois. Tem que ser o casal, porque nunca existe só um lado da história. Não é verdade? Então precisa de um conselho, chega os dois. Chega o casal no pastor. Fala: pastor, você pode nos aconselhar? A gente vai abrir o jogo aqui com você. Ele vai contar como ele vê, e eu vou contar como eu vi. E a treta é essa. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos aconselha. Tem como. Mas tem que ser os dois, um só não dá. Por quê? Porque você vai contar a sua versão, e o seu egoísmo faz com que você ache que você sempre esteja certo. Isso não é correto diante de Deus. Por quê? Porque o casamento é uma dádiva. O próprio Senhor falou isso em Gênesis. Em nome de Jesus, o próprio Senhor disse isso em Gênesis: não é bom que o homem viva só. Se não é bom que o homem viva só, é porque o Senhor tem prazer na união. O Senhor tem prazer na comunhão, né? E como eu sou homem, eu gosto de direcionar minhas palavras mais para os homens. A gente precisa entender o valor de uma mulher. Provérbios capítulo de número 31. Na verdade, tanto o homem quanto a mulher pode aprender com Provérbios capítulo de número 31, a partir do verso de número 10. Porque Provérbios 31, 10 para frente vai ensinar as mulheres como serem umas mulheres virtuosas, mas também vai ensinar o homem a entender, interpretar e valorizar a mulher que ele tem. Ele fala: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede os mais finos rubis. Uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que presta, em outras palavras. Ela não tem preço, ela tem valor.
Por isso é justo que você invista nela. Amém? Quem está entendendo? Amém. Só para a gente finalizar, falei muito aqui hoje de casamento, porque é o foco. Mas a mesma coisa suas amizades. Tem amizade que se desfaz porque não tem investimento, ou tem investimento, mas só de uma parte. Todo mundo tem ou já teve aquele amigo que na verdade só você que procura ele. Na verdade não é uma amizade. É ou não é verdade? Porque só você está investindo, só você quer investir tempo, só você chama para conversar, só você liga para perguntar se está tudo bem. Então se a gente não investir nos nossos negócios, ele vai falir. Se a gente não investir nas nossas amizades, vai dar tudo errado. Mas principalmente, se a gente não aprender a investir no nosso casamento, pagar o preço que ele verdadeiramente vale, também não vai dar certo. Essa é a realidade, isso é princípio bíblico. A gente precisa se sujeitar um ao outro. A gente precisa amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Talvez no seu coração, na sua mente, você está falando: pastor, eu já sei de tudo isso. Então, por favor, não seja apenas uma pessoa que sabe, seja uma pessoa que pratica. Eu acho que eu falei isso um domingo atrás. O problema nosso, irmão, não é saber, não é ter informação. A gente nunca viveu numa era que a gente tem tanta informação como agora. O problema não é ter a informação, o problema é o que a gente faz com a informação. Porque tem gente que pega a informação aqui na igreja e joga no lixo, não pratica e depois se frustra. Mas por quê? Porque não praticou nada do que aprendeu. Amém? Minha oração nessa noite é para relacionamentos fortalecidos, relacionamentos restaurados pelo Senhor Jesus, relacionamentos onde os dois têm consciência de investimento. Não adianta você reclamar daquilo que você não investe para mudar. Vou repetir isso para ficar frisado na sua cabeça. Não adianta você reclamar daquilo que você não investe para mudar. Não adianta você reclamar da sua mulher que ela está toda desorganizada, se você não compra roupa, se você não manda ela para o salão, não faz nada. Não adianta você falar que seu marido não está cheinho, que está esquisito e tal, se você não investe nele, não anima ele para ele ir para uma academia fazer alguma coisa legal. Inclusive a igreja. Aqui eu encerro de verdade e a gente ora. Não adianta você reclamar da igreja que você frequenta se você não investe nela para que ela possa te proporcionar experiências melhores. Não adianta você reclamar que Jesus não faz nada na sua vida se você não investe tempo em oração, leitura da palavra, jejum e enfim, tudo aquilo que precisa. Antes da gente reclamar, a gente precisa se perguntar: eu estou disposto a pagar o preço para isso mudar? Essa é a questão. Pai, nós oramos nessa hora. Quero orar por cada casa aqui representada, cada família, cada casal, cada pessoa também que está aqui e é solteira e talvez pretende se casar um dia, que eles já possam entender isso desde o princípio. Pai amado, que eles possam entender que é necessário investir, cultivar todos os dias. Não uma vez na semana, duas, todos os dias. Ajude, Pai amado, a gente ter a mente aberta para entender, Pai amado, que se sujeitar não é se diminuir, se sujeitar não é se humilhar. Não, Pai amado, mas se sujeitar é cooperar. Sim, meu Deus, nos ajude a entender que ser uma autoridade, ser um cabeça, não é ser um opressor, alguém que manda e desmanda e falei e pronto, acabou, não. Mas é ser alguém que traz segurança, provisão, proteção, em nome de Jesus Cristo. E eu oro abençoando, Pai amado, todos que estão aqui nessa noite, que os casamentos aqui representados possam ser blindados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos, Pai amado, que um dos maiores objetivos do diabo, principalmente na nossa geração, tem sido destruir os lares, as famílias. Pai amado, mas nós pedimos: blinda as nossas casas nessa noite, blinda os nossos relacionamentos em nome de Jesus, e que toda glória seja dada somente a Ti,
em nome de Jesus. Amém? Podemos aplaudir o Senhor? Aleluia.